Olá, alunos da EJA das etapas 1 e 2. Aqui quem está falando é a professora Franciele e nós vamos para mais uma semana de atividades. Nesta semana a gente vai conversar um pouquinho sobre a luta pela igualdade racial. A gente sabe que um dos direitos fundamentais é o direito à igualdade, independente de cor, raça, gênero, independente de qualquer coisa, todo ser humano tem direito à igualdade. Infelizmente, a gente também sabe que esses direitos não são cumpridos, né? Em sua maioria. A gente sabe que, principalmente, essa semana, como nós vamos estar vendo, o povo negro ainda passa por muitas questões relacionadas a preconceito, as desigualdades sociais ainda são enormes, e é por isso que essa semana a gente vai estar pensando e conversando um pouco sobre isso. Essa semana a gente vai estar falando sobre esse assunto porque no dia 20 de novembro, que é na sexta-feira, é o Dia da Consciência Negra. E essa data, então, ela faz referência à morte de um líder, né, da luta do povo escravo, né, que foi Zumbi dos Palmares. Ele foi líder do Quilombo dos Palmares, então, e era considerado um símbolo de luta pela liberdade e valorização do povo negro. O Zumbi ele foi morto em 1695 por bandeirantes, e essa então é uma data para a gente refletir um pouquinho sobre as condições que a população negra vive ainda hoje em nosso país, sobre as diferenças raciais, no dia para a gente pensar um pouco a respeito do preconceito e pensar sempre, né, como cidadãos, em comportamentos que a gente precisa mudar para tirar esse estereótipo, né, que ainda a gente tem do povo negro, tirar esse preconceito que às vezes está enraizado e muitas vezes nas nossas palavras a gente usa sem às vezes a intenção, mas que está enraizado, mas que a gente possa se desconstruir, tá caminhando aí para uma igualdade, né? Então, não só a gente como pessoa, mas também como cidadãos cobrando aí políticas públicas que possam atender melhor a população negra do nosso país, que talvez vocês não saibam desse dado, mas que é mais de 60% da população, certo? Então vamos para as atividades da semana. Bom, atividade 1 diz assim: um dos direitos fundamentais é a igualdade, independente de raça. Vamos conversar sobre isso, branco e preto, o que essas cores podem nos falar sobre a sociedade e o racismo. Então, ali vocês têm o link de um vídeo, tá? Em azulzinho. E aí, depois vocês vão copiar, vão assistir esse vídeo. É um vídeo bem bacana, que tem uma ideia pra gente entender um pouquinho, perceber um pouquinho mais sobre a questão racial. E aí, depois vocês vão copiar essas perguntas no caderno de vocês e responder. O que você sentiu ao assistir esse vídeo? Você já sofreu ou presenciou uma situação como mostradas no vídeo? Conte como foi. Qual a sua reação ao presenciar uma cena de racismo? O que você acredita que seja necessário para que situações de racismo não aconteçam? Tá? E aí aqui nós temos um texto então para a leitura da semana de vocês. Eu sei que ele tá pequenininho, mas vocês podem seguir aquela dica que a prof sempre dá, colocar os 2 dedos na tela, ampliar, e aí vocês vão conseguir ver. Então são algumas expressões que nós usamos no dia a dia que são racismo ou remetem a momentos de muito sofrimento do povo negro, e aí vocês vão conhecer um pouquinho a origem dessas expressões, entender e pensar sobre elas para que a gente possa tirar essas expressões do nosso dia a dia. Ali tem algumas, por exemplo, ali doméstica, né, que é uma expressão que a gente usa para se referir a pessoas que trabalham no trabalho doméstico, trabalho de casa, né? Então, doméstica, ela é uma palavra que tem na origem dela a questão dos negros que eram tratados como animais rebeldes. E eles precisavam, então, de corretivos, castigos, né, açoites, diferentes tipos de castigos para que se tornassem domesticados. Então, se dizia que um negro que conseguia fazer trabalhos forçados sem estar precisando sempre receber castigos, né, era um negro domesticado. Então, a palavra doméstica traz toda uma carga negativa nela da sua origem e concepção. Então, são palavras que a gente pode estar mudando no nosso vocabulário, que remetem, então, a situações de racismo e às vezes a gente nem sabe
ou nem entende, né, de onde vem essa palavra, então é bom a gente conhecer. Então, vocês têm 2 espacinhos aqui com várias expressões, e quem tiver curiosidade pode clicar naquele link ali e vai levar vocês para uma página que fala um pouquinho mais sobre isso, sobre essas expressões, e mostra também outros exemplos de expressões que nós usamos no dia a dia que são expressões racistas ou que são de cunho racista, tá? Em que a gente precisa estar pensando sobre elas e tentar eliminar do nosso vocabulário. A atividade 2 é uma atividade que tem coordenadas, então ela tá neste slide e no próximo, ela tá neste pedacinho e no próximo, ela começa aqui. Aqui vocês têm as coordenadas, então vocês vão copiar no caderno de vocês esse quadro bem certinho com os números 1, 2, 3, 4 e 5. E aí vocês vão colocar essas letras e números que estão do lado bem certinho, como está aqui. Depois vocês vão olhar esse quadro aqui. E aí, nesse quadro, vocês não precisam copiar no caderno de vocês, mas vocês vão utilizar esse quadro para olhar quais são as palavras que vocês vão colocar no caderno de vocês para montar as frases, tá? Ó, 1A, aí vocês vão ver ali qual é a palavra que tá no quadro, na vertical, né? Em pezinho ali, naquela coluna. Vocês vão ver na coluna A qual é a palavra que tá no número 1, vocês vão ver a linha 1, então a palavra é racismo. E aí vocês vão ver a próxima coordenada, 2B, vocês vão ver qual é a palavra que está no B, no número 2, então racismo e aí vocês vão ir seguindo essas coordenadas para fazer as frases, e aí vocês vão descobrir as frases. Tá? Lembrem-se de olhar sempre na vertical a letra e na horizontal o número, tá? Vertical em pé, horizontal deitado. Lembra sempre da linha do horizonte, né? Então, sempre deitado, vertical em pé. Essas frases ali da atividade são todas frases a respeito de racismo, a respeito de algumas leis, então vão dar umas frases bem interessantes ali para vocês. Depois que vocês montarem as frases, podem treinar a leitura também lendo as frases que vocês criaram. Depois a gente vai pensar um pouquinho em 2 palavras, que são palavras muito chaves para as atividades dessa semana e para o que a gente está conversando. A primeira palavra é pluralismo. Então, pluralismo é aquilo que não é único, a multiplicidade. Múltiplas e diversas opiniões políticas, religiosas, pontos de vista, interesses, experiências, modos de ver o mundo e etc., que coexiste num só lugar. Tem tudo a ver com o nosso povo brasileiro, essa palavra pluralismo, porque nós somos um povo muito diverso, cheio de culturas e que com certeza herdamos muita cultura, muitos costumes, muitas palavras, muitas coisas das nossas danças, das nossas músicas, da nossa culinária, são riquezas também trazidas pelo povo negro para cá. E nós somos um povo muito miscigenado, né? Uma miscigenação muito grande de culturas, de cores de pele. Então, acho que o Brasil é um dos países que tem que tomar a frente sempre na luta contra o racismo e contra as diferenças sociais. É um povo que é tão diverso, tão múltiplo, não pode aceitar que esse tipo de coisa aconteça aqui no nosso país. Mas na língua portuguesa, nós temos uma palavra que é a palavra plural, que tem tudo a ver também com o que a gente está estudando, mas nessa vez nós vamos estudar ela um pouquinho falando de língua portuguesa, de gramática. Então, plural é aquilo que pode ser composto ou se referir a mais de um, em que há variedade, diversificado. Ele apresentou um projeto plural. Então, plural mais do que um. Nós vamos estar conversando um pouquinho essa semana, então, sobre o plural. E aí vocês vão ter esse quadro aqui, que também talvez vai aparecer meio pequenininho para vocês, mas vocês também podem ampliar ele da mesma maneira que a prof já tinha comentado com vocês antes. Então, veja algumas palavras como elas terminam e como é que elas ficam no plural e copie. Então, esse quadro aqui vocês podem copiar no caderno de vocês, porque é um conteúdo bem importante e vai ajudar vocês a usar o plural depois na escrita.
tá? Então, final da palavra é o que vai nos dizer como é que a gente vai fazer o plural. Então, palavras terminadas em vogal, na maioria delas, para colocá-las no plural, né, para falar de mais do que um, a gente coloca o S. Então, mesa vira mesas, café vira cafés. Quando a palavra tem final, é terminada em AU, EL, OL ou U, a gente tira o S, tira o L e coloca o I e o S. Por exemplo, canal. Quando a gente vai falar de mais do que um canal, a gente fala canais. Pastel. A gente não diz pastéis, né, gente? A gente fala pastéis. A gente tira o L e põe o IS. Quando a palavra termina em IU, né? Então, a gente tira o L, coloca o IS ou o EIS. Então, ali tem dois exemplos. Barril, a gente, mais do que um barril, é barris. Fácil, se a gente está falando em questões, uma questão da prova é fácil. Mas se várias questões são fáceis, a gente vai falar fáceis, tá? Se a palavra termina em M, a gente tira esse M e coloca NS. Por exemplo, nuvem, mais do que uma nuvem, nuvens. Homem é um só, mais do que um, homens. E quando a palavra, então, termina em R, em ES ou em Z, a gente acrescenta o ES. Não tira nada, só acrescenta o ES. Por exemplo, amor e amores. Copie o exercício em seu caderno e lembre das dicas e complete com os plurais. Então, palavras terminadas em vogal. Vocês vão olhar lá no quadro como é que a gente faz quando a palavra é terminada em vogal. E vão fazer ali o plural. Negro, mais do que um negro, são negros. Então, continue fazendo as próximas. Ali, ó, palavras terminadas em R, S, Z. Olhem lá no quadro como é que a gente faz para colocar no plural. Coloquem elas no plural para mim, por favor. Depois, palavras terminadas em AL, EL, OL e U. Olhem lá no quadro qual é a regra para colocá-las no plural. Coloquem elas no plural, tá? Então, copiem as palavras. Olhem lá na regrinha como se faz e coloquem elas no plural. Qualquer dúvida, podem me chamar que eu socorro vocês. E a nossa última atividade é uma atividade de matemática. Vocês vão copiar esse quadro no caderno de vocês. E aí, é uma atividade que a gente já fez algumas vezes em sala de aula, tá? É só seguir a flechinha e ir colocando nos quadrinhos os resultados. Então, começa ali com 1 vezes 2, coloca no quadrinho quanto dá isso, né? Dá 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, e assim vocês vão indo, então, preenchendo todos os quadrinhos, sempre seguindo as flechinhas, tá? São cálculos bem baixinhos de multiplicação, bem tranquilo também, bem fácil de fazer. Qualquer dúvida que vocês tenham ao longo da semana, nós vamos nos falando, vamos conversando e vamos esclarecendo as dúvidas, certo? Um grande abraço e até a próxima!